Muito bem, mulheres do quarto de guerra, estamos agora no nosso sexto dia e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem te conduzido até aqui. Ontem nós falamos muito sobre a gente tirar a cinza e colocar lenha, né? Inclusive, eu quero aqui fazer com vocês um checklist daquilo que nós já aprendemos até aqui. Então, na introdução foi o chamado, né? No dia 1, nós recebemos um convite à presença. No dia 2, nós entendemos o poder do silêncio. No dia 3, nós entendemos que a palavra ela é como um fundamento. E no dia 4, nós falamos sobre o coração como um altar. E ontem, dia 5, o fogo que não se apaga. E agora vem o dia 6, a voz que transforma a guerra, porque o altar não é apenas um lugar de clamar, mas é um lugar de ouvir e obedecer. Mas porque ouve e se move segundo a voz do pastor. Nós temos um pastor. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que somos nós, eu e você. Então hoje nós vamos ouvir essa voz que transforma a guerra. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, João, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 27. Vamos abrir a Bíblia? Eu vou abrir aqui na minha NVI. Até esses dias a minha filha me mandou lá do Instagram um vídeo de uma moça, né? Feliz da vida, ela disse: amanhece é você, com uma Bíblia aonde tem todas as versões, uma versão do lado da outra. Essa é a próxima meta, né? Agora eu ganhei essa aqui do meu pai e da minha mãe, que é a mensagem, e já sei qual vai ser a próxima, o próximo pedido, né? É uma Bíblia enorme, né? Mas ela tem uma versão do lado da outra. Por exemplo, se eu quero ler o capítulo 10, tem o capítulo 10 em todas as versões, menos na mensagem. Mas é uma bênção, né? Então vamos aqui. Aqui o capítulo 10 de João fala do pastor e do seu rebanho. Aqui fala que Jesus é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele é aquele que cuida, que ama, que protege, que limpa as feridas, né? Que vai atrás quando a ovelha se dispersa do aprisco. Mas no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas de verdade do aprisco do Senhor, elas ouvem a voz dele. Elas reconhecem que é ele falando. E muitas vezes nós precisamos disso. Precisamos ouvir a voz do nosso amado. Ouvir e reconhecer que é ele quem fala conosco. Muitas vezes nós não reconhecemos, não sabemos identificar. E é a voz dele que nos prepara para a guerra, que a voz dele é que transforma a guerra, que tem todo o poder, todo o poder. Então, assim, nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor e reconhecer, ouvir e reconhecer. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos conduzir nesse dia? Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza, que nós possamos viver no centro da Tua vontade, que a Tua vontade se cumpra em nós e através de nós. Espírito Santo, fala ao nosso coração e que nós possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos Te conhecer, Te seguir e saber que é o Senhor quem fala conosco e que o Senhor também nos conheça. Que a voz que transforma a guerra esteja em nós, Pai. Que nós venhamos ouvir e obedecer. É o que eu te peço, Espírito Santo, fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.
Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, e agora eu leio na tradução A Mensagem, diz assim: não se enganem, fingindo-se ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Na tradução Ara diz assim: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Então, quer dizer, a gente não pode só ouvir. Lembra que nós falamos aqui sobre, acho que foi no dia 3, né? Que a palavra é o fundamento, que lá na tradução também da mensagem, ali onde fala sobre os fundamentos, diz que a gente não pode só ser estudante da palavra, a gente tem que ser praticante. Então, nós precisamos praticar e não só ouvir, porque muitas vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Nós precisamos praticar, porque senão a gente está enganando a nós mesmas. Então, a verdadeira guerra espiritual, ela não é vencida pelo grito, não é pelo muito gritar, né? Bater pé no chão, né? Brigar com Deus, fazer, como a gente diz para as crianças, fazer birra, fazer beicinho, não. A verdadeira guerra espiritual, ela é vencida na obediência à voz de Deus. Então, quando nós somos obedientes àquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor fala através da sua palavra, por isso que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia é fundamental. Porque daí você vai saber o que ele falou, não o que alguém falou. Eu costumo dizer, e apesar de ser um exemplo assim meio nojento, é uma verdade. A gente precisa se alimentar da palavra todo dia, eu e você. Nós precisamos ir até a nossa Bíblia, abrir, ler, meditar. Porque se a gente recebe o alimento só da boca de outra pessoa, é como se nós comêssemos uma comida que já foi mastigada por outra pessoa. Imagina, alguém mastigou o arroz e o feijão e entregou para você comer. É exatamente isso que a gente faz quando a gente não medita na palavra. A gente espera que alguém vá, mastigue tudo e entregue para nós o alimento, que é a palavra. Então, nós não podemos terceirizar isso. Eu preciso ir buscar, você precisa ir buscar, pegar sua Bíblia, ler, meditar. Paty, eu leio e não entendo. Então procura no Google essa tradução à mensagem, lá tem disponível, ou se você quer comprar a sua também, eu até posso te indicar o link dessa minha, que eu comprei bem mais em conta na Amazon, né? Mas eu quero dizer para você, leia, tem o aplicativo, e eu não sei dizer muito bem o nome em inglês, mas acho que é Universal, né? Que é para celular, eu uso ele desde 2016, é excelente. Tem várias traduções, só não tem a mensagem, mas tem todas as outras. E você pode nele ler, sublinhar, fazer fotinhos se você gosta, né? Tem devocionais ali dentro, então ele é gratuito, ele é excelente, porque nós precisamos aprender a meditar na palavra, a ler a palavra, né? Dentro desse aplicativo você pode apertar e ele vai ter o áudio da palavra e você escuta, né? Você escuta, você faz as suas anotações, porque a verdadeira guerra espiritual, ela não é vencida no grito, mas na obediência à voz de Deus. E como que você vai ouvir a voz de Deus sem estar com Ele no secreto, sem ter o seu momento de leitura da palavra? A mulher de oração, ela aprende a se calar para discernir o tempo. Ela aprende a ouvir para entender e a obedecer para vencer. Então, o inimigo, ele teme quem ora, mas ele treme diante de quem ouve e obedece. Existe uma diferença de uma pessoa que ora
mas levanta e vai viver a vida dela do jeito dela, como ela bem quer. E existe a diferença de uma pessoa que ora, ouve o Senhor e vive uma vida de obediência. Obediência. O secreto, Deus não fala para nos emocionar, mas Ele fala para nos direcionar. Ele está dando uma direção, uma instrução, né? Ele está dando para você um mapa para você seguir. Cada instrução que vem da presença de Deus é uma chave de vitória que você recebe. Então, muitas pessoas, elas vêm muitas vezes em palestras, né? Em estudos, em imersões, vivência, workshop, encontros, retiro, né? O que mais que tem? Encontro, retiro, né? Tudo isso. Eu vou lá porque eu vou receber uma chave, né? Uma chave que vai mudar a minha vida. Uma chave, olha, eu estou recebendo uma chave através dessa palavra. Às vezes até a gente costuma dizer, eu estou te entregando essa chave aqui que é, né, para mudar a história da tua vida. Porém, nenhuma chave vem se você não estiver na presença do Altíssimo. Se você não obedecer à direção, às diretivas que ele te dá. Então, ele te ensina quando você deve parar, quando você deve falar, quando você deve esperar, quando você deve avançar. Em Tiago fala que ele dá sabedoria a todos que lhe pedirem. Então, muitas vezes nós não pedimos, não pedimos. E a Bíblia fala que ele dá deliberadamente. Aqui, ó, eu vou ler para você. Eu vou ler aqui na mensagem que já está aqui aberta, que depois eu ler Tiago, já li Tiago, né? Aqui diz assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai, e com muita alegria ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Olha que forte isso, né? A gente precisa orar, pedir ao Espírito Santo sabedoria, direção, e depois que a gente ora, a gente toma uma atitude. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, eu vou te mostrar aqui na tradução NVI, que diz assim, Tiago 1:5. Diz assim: se alguém necessita de sabedoria, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Na tradução, eu digo normal, né, mas na verdade é Almeida, diz que Deus ele dá sabedoria a todos deliberadamente, a todos que pedem. Então nós precisamos pedir para receber. Nós precisamos. Eu já li no livro da Stormy O'Martin que ela fala assim que esse dar a sabedoria é dar, você pede hoje, e daqui 10 minutos, se você precisa de novo, você pede e ele te dá de novo. Ele não vai te jogar na cara que ele já te deu há 10 minutos atrás e agora você precisa de novo. Não, ele dá a todos deliberadamente, toda vez que você pedir, ele vai te dar. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque se nós fizermos as coisas por nós mesmas, é fato que vamos errar, é certo. Agora, quando a gente segue cada instrução que vem da presença de Deus, da sabedoria de Deus, sem duvidar,
é uma chave de vitória. E ele te ensina quando parar, quando falar, quando esperar, quando avançar. E aí eu te pergunto, quantas guerras você poderia ter evitado na sua vida se você tivesse esperado a voz do pastor, hein? A voz do bom pastor. Não do teu pastor, mas do pastor de todas nós. Quantas guerras, quantas respostas estão prontas para você, apenas aguardando a tua obediência, apenas aguardando você dizer: Senhor, eu estou aqui à espreita, eu estou aqui esperando, eu quero te ouvir, eu quero a tua direção, eu quero a tua resposta. E eu quero que você entenda que às vezes a resposta de Deus ela vem com uma inquietação. Você se sente inquieto, você não sente paz, você quer fazer algo, você quer tomar uma atitude, você quer. E Deus ele não vem com uma resposta clara, né? Como um outdoor piscando ali a resposta. Não. Às vezes ela vem com uma inquietação. Às vezes ela vem com uma falta de paz. E você vai, ora e diz: Senhor, me dá o discernimento, né? E ele vai te ensinar quando parar, quando falar, quando esperar, quando avançar. Eu vou te dar um exemplo aqui em casa. Eu estava procurando um apartamento para me mudar, porque esse aqui vai, quando renovar, vai ficar um valor mais alto, né? E a gente quer diminuir os gastos, enxugar. Então eu estava procurando um outro apartamento. Apareceu um e eu gostei de primeiro momento. O meu esposo foi lá, gostou também. Era mais em conta, bem mais em conta que esse aqui. Mas a gente estava fechando tudo com a imobiliária e tal. E numa madrugada eu me acordei e eu comecei a ficar pensativa em relação àquele apartamento. E eu fui orar e falei com Deus e eu tinha dentro de mim uma convicção, uma certeza, né? Porque esse apartamento ele tinha várias infiltrações, mofo, e eles não iriam arrumar. E eu sei que isso prejudica as meninas com alergia, rinite, essas coisas assim. E, por exemplo, esse apartamento não tinha um relógio de água, então a água era dividida entre todos, a garagem era meia bagunçada. Tinha vizinhos que moram embaixo e eu tenho a Manuzinha que faz bastante bagunça, né? Corre de um lado para o outro, tem muita saúde, graças a Deus. Aqui onde eu moro não tem problema pelo sistema acústico dele. Ele foi feito de uma forma que tu não escuta o vizinho de cima, nem do lado, nem de baixo, né? Não se escuta. Então lá já não teria esse revestimento acústico, então talvez teríamos problemas, né? Reclamações por conta da Manu. Então eu comecei a ficar inquieta e eu dizia: Senhor, por que, Senhor, né? E eu não conseguia entender o motivo, né? Apesar de ter esses motivos. Mas eu tinha dentro de mim uma certeza, assim, uma convicção de que ia aparecer um apartamento melhor e que se eu fechasse com aquele eu ia me arrepender. E era uma certeza tão grande que eu não conseguia explicar, mas eu tinha essa certeza. Se tu for para lá, tu vai se arrepender, porque vai aparecer algo melhor. Isso é a convicção, isso é a direção, a instrução de Deus para a nossa vida. É uma certeza, uma convicção que talvez você não sabe explicar. É uma paz ou é uma inquietação, como foi comigo. E aí eu disse para o meu esposo, conversei com ele, expliquei, a gente orou e ele disse: tá, então não vamos fechar com esse apartamento. Aí avisamos o corretor. Avisamos o corretor na terça e ele disse: então vocês vão ficar aí. Eu disse: sim, vamos ficar aqui então, já que não tem outro. Mas se aparecer outro. Daí, quando foi na quinta, ele postou um outro apartamento, muito melhor, mais barato que aquele, todo pintado novo. No primeiro andar, embaixo não mora ninguém, porque embaixo é a garagem. Nós não teríamos problemas de correria com a Manu. O espaço é muito maior, tem muitas coisas melhores, é mais central.
né? Então, assim, a garagem é organizada, é um prédio mais organizado, cada um com seu relógio, tudo melhor. E naquilo ali eu vi que realmente o Senhor tinha algo melhor, né? Então, essa semana a gente foi lá, alugou, vamos nos mudar agora no próximo final de semana. Então, assim, Deus, muitas vezes, ele te coloca uma inquietação, ou ele te coloca uma convicção, né? De algo que você não sabe nem explicar. Mas aí entra a sabedoria. Peça que ele dá. Ele dá a todos, né? Ele dá a todos. Então nós precisamos aprender a ouvir e obedecer, porque eu ouvi, tá? Eu tinha inquietação, eu tinha essa certeza, mas eu não vou obedecer. Eu vou lá e vou fazer. Não importa o que o corretor ia pensar. Ah, mas que gente indecisa. Não importa. O que importa é eu ter certeza e convicção daquilo que Deus está falando. E eu obedeço. Então eu ouço e obedeço. Agora, se eu não obedeço a direção que ele me deu, não vai ter efeito. Então, quando eu obedeço, eu estou preparada para a guerra. Eu estou preparada para a batalha. No secreto, Deus ele não fala para nos emocionar, mas ele fala para nos direcionar. Então ele nos ensina. É por isso que eu te pergunto quantas guerras você poderia ter evitado se tivesse esperado a voz do bom pastor? Quantas coisas na sua vida, se você tivesse esperado, ou tivesse ouvido, ou obedecido aquilo que você ouviu de Deus, quantos problemas você teria evitado? Quantas respostas estão prontas, esperando, aguardando que a gente simplesmente vá e obedeça. Porque muitas vezes nós pedimos, oramos, clamamos, o Senhor responde, mas na hora da gente obedecer, a gente não obedece. Em Betânia, Maria ouviu. Lembra? Marta falava, Maria assentava-se aos pés de Jesus. Marta corria de um lado para o outro, agitada, preocupada com tantas coisas. Maria se sentava aos pés de Jesus. E a voz que ela ouviu naquele momento foi a mesma voz que dias depois ressuscitou seu irmão Lázaro. Você está entendendo quão poderoso é você ouvir a voz do Mestre e obedecer? A voz do secreto, ela transforma a guerra, porque muda o coração antes de mudar as circunstâncias. Por isso, não basta a gente buscar por respostas, a gente precisa buscar por revelação. A oração, ela vai te aproximar de Deus, mas a obediência, ela te transforma. Então, que a tua oração hoje seja: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que nós vamos te ouvir. Lembra de Samuel? Samuel criança, pequeno. Samuel criança, 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, você pode ler aí depois na sua Bíblia. Mas a Bíblia fala que Samuel estava dormindo, ele era ainda muito jovem, e ele ouve o Senhor chamando ele enquanto servia o sacerdote Eli. Inicialmente, Samuel pensava que era Eli que estava chamando ele. E após 3 vezes ele ia até Eli e falar: eis-me aqui, e Eli dizer: vai dormir, né? Aí Eli entendeu: ó, você está ouvindo isso? É Deus que está te chamando. Então, quando o Senhor te chamar, responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel obedeceu. Era uma criança, mas ouviu o chamado de Deus. Ouviu, confundiu no início, confundiu, mas depois entendeu que era o próprio Deus que chamava ele. Veja que Deus, ele não quer saber da tua idade, ele quer saber do teu coração, um coração disponível, um coração que cala todas as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. Maria escolheu a boa parte.
Ela ficou aos pés do Senhor, ouvindo a voz dele, e essa mesma voz, dias depois, chama Lázaro, vem para fora. Então, que nós venhamos fazer essa oração hoje. Fala, Senhor, que a tua serva te ouve. Me ensina, Senhor, a discernir tua voz no meio de tantas vozes. Diga, Senhor, que eu não me mova por ansiedade e que eu também não paralise por conta do medo. Eu quero ser como Maria, sentar aos teus pés e ouvir o que importa. Se a tua voz me confrontar, Senhor, que eu te obedeça. Me enviar, que eu vá. Se a tua voz me calar, que eu permaneça calada. Se a tua voz for a bússola da minha guerra, a paz vai governar o meu interior. Porque o Senhor é que está no controle da tua vida. Entrega a Ele o controle da tua vida e peça, Senhor, eu quero ouvir e eu quero te obedecer. Que você, nesse dia de hoje, possa ler o livro de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 5, Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Se você quiser ler também, você pode ler 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Você também pode ler Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42, que fala sobre Marta e Maria. E João 11, 38, 44, que fala sobre Lázaro. Você precisa entender isso, né? E você vai perguntar ao Espírito Santo hoje, Senhor, há algo que o Senhor já me falou e eu ainda não obedeci? O que o Senhor está me pedindo hoje? E depois você vai anotar no seu diário da jornada tudo que vier ao teu coração, mesmo que pareça algo simples. E escolha uma atitude para você colocar em prática, né? E peça, Senhor, me dá ouvidos sensíveis, ouvidos de ouvir, né? E pés obedientes, me dá obediência. Porque a oração, ela move o céu, mas a obediência move o coração de Deus. Então, que nós possamos dizer como Samuel, fala, Senhor, fala porque a tua serva ouve, né? Eis-me aqui, Senhor, fala que eu quero te obedecer. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos, Pai, que nós precisamos te ouvir e te obedecer, Pai. Talvez essa mulher, ela não sabe reconhecer a tua voz no meio de tantas vozes e ela fica confusa, como o menino Samuel ficou no início. Então, Espírito Santo, que nós venhamos entender quando é o Senhor que fala, seja por uma inquietação, seja, Senhor, por uma paz que excede o entendimento, por uma certeza que a gente nem sabe explicar, mas que nós venhamos te ouvir, Senhor, te ouvir e te obedecer. Te ouvir e te obedecer, que nós possamos dizer como Samuel, eis-me aqui, fala que a tua serva ouve, fala que nós vamos te ouvir, Espírito Santo, que nós vamos te obedecer, que nós vamos viver a tua palavra. Nós queremos escolher a boa parte como Maria e ficar aos teus pés, Senhor, aos teus pés, te ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor tem para nós, recebendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Nos dá sabedoria, sabedoria para entender, sabedoria para seguir os teus passos, as tuas direções que o Senhor nos dá. Eu te peço, Senhor, fala a cada coração, Deus, e que essa mulher ela possa sair desse dia de hoje com essa certeza, e nos ensina a discernir a tua voz, Senhor. Que nós não venhamos nos mover por ansiedade, que nós não venhamos, Senhor, ficar paralisadas pelo medo,
Diga comigo, Senhor, eu quero ser como Maria, sentar aos teus pés e ouvir aquilo que importa. Diga, Senhor, se a tua voz me confrontar, eu quero te obedecer. Se a tua voz me enviar, que eu vá. E se a tua voz me calar, que eu permaneça. Mas que a tua voz seja a bússola da minha guerra e a paz que governa o meu interior. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que você venha comentar aqui nesse post, né? Como você vai ser uma boa ouvinte que obedece. Você vai comentar aí com o emoji da orelhinha, né? Que está ouvindo, que está à espreita de Deus ali para ouvir, para receber e para seguir a voz que comanda a sua vida. Que Deus abençoe e até o nosso 7º dia.